Olá, meu querido mamífero desenrolado, como é que vocês estão? Bem, ótimo, claro. Estão aqui com a gente, não podia estar numa situação melhor. Olha só, nós hoje vamos estudar a medula óssea vermelha. Olha só, a medula óssea vermelha que é responsável pela produção de sangue. Olha para cá, nesse osso que eu desenhei aqui, que ficou lindo, maravilhoso. Aqui dentro nós temos, no interior dos nossos ossos, a medula óssea vermelha. Não confunde com medula espião não, é outra história, tá? Aliás, na biologia a palavra medula quer dizer o quê? Parte central. E aqui eu estou falando de uma medula específica, a medula que fica dentro dos ossos e que produz sangue. Portanto, é a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é estimulada a produzir os elementos do nosso sangue. E quais são esses elementos? Primeiramente, nós temos os eritrócitos. Eritros, do latim, quer dizer vermelho, e cito quer dizer o quê? Quer dizer célula. Então são as células vermelhas, são os glóbulos vermelhos, que você também pode chamar de hemácias. Essas células, antes de serem jogadas na corrente sanguínea, passam por um processo de maturação. São células que perdem as suas organelas, eliminam as suas organelas e também perdem o seu núcleo, com uma função muito específica. Essa célula quer ter espaço. Espaço para quê? Para armazenar a hemoglobina. E essa hemoglobinazinha vai ser o quê? Ela vai ser uma proteína que vai transportar gases. Mais uma vez, o oxigênio e o gás carbônico em condições normais, né? A carbohemoglobina e a oxihemoglobina, que são ligantes instáveis. Chega no tecido, ela deixa o oxigênio e pega o gás carbônico. Mas também, infelizmente, pode se ligar ao monóxido de carbono, ao CO, né? Formando a carboxihemoglobina. E aí isso é perigoso, porque essa ligação é estável, escraviza a hemoglobina, e se a pessoa respira por muito tempo monóxido de carbono, ela pode vir a falecer, tá? Se a pessoa ficar todo tempo respirando aquele negócio que vem da queima de madeira, queima de combustível, isso pode ser bastante danoso, bastante perigoso. Ok? Essa hemoglobina é uma moléculazinha que a gente já viu que tem duas cadeias alfa, duas cadeias beta de proteína ligadas ao ferro. É uma molécula complexa, uma molécula importantíssima na questão do transporte dos gases, importantíssima para nós. Ok? Eu quero te lembrar que muitas vezes as pessoas podem aumentar a produção de hemácias, sobretudo quando as pessoas vão para a região de maior altitude. Quando o sujeito chega numa região como La Paz, Bolívia e tal, quando chega lá, se depara com um ar mais rarefeito, ela começa a ter a sensação de falta de oxigênio. Então os rins vão produzir uma substância chamada eritropoietina, tá? A EPO, e essa EPO, a eritropoietina, vai estimular a medula óssea vermelha a produzir uma quantidade maior de eritrócitos. Uma outra coisa que também pode estimular a produção de eritrócitos é a testosterona. Normalmente nós homens temos mais eritrócitos que as mulheres. Por quê? Porque nós temos uma massa muscular maior e precisamos dar um aporte maior de oxigênio. Portanto, a mesma testosterona que te ajuda a aumentar a massa muscular também vai te ajudar a aumentar com certeza a produção de hemácias. Para quê? Para que elas possam suprir os tecidos com oxigênio. Entenderam? Claro que entenderam, são desenrolados. Vem comigo, vamos continuar. A medula óssea vermelha também dá origem às plaquetas. Eu coloquei esse asteriscozinho para que você saiba que, na verdade, não é diretamente a plaqueta. É um tipo celular chamado megacariócito e que essa célula se fragmenta. E esses fragmentos é que são as plaquetas. A plaqueta não é bem uma célula, de fato. Ela é um fragmento celular, mas que contém enzimas importantíssimas que vão desencadear o processo de coagulação sanguínea para que você mantenha a sua homeostase, para que você não tenha percas sanguíneas maiores. Ok? Lindo isso. E também nós temos os leucócitos. Leucócitos, minha gente, é aquilo que você aprende que são chamados glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos têm a função de defesa, tá? E aí eu listei aqui todos eles e eu vou dar ênfase àqueles que são realmente importantes, que o Enem realmente cobra. Então, os leucócitos são os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Claro que cada qual tem a sua função específica. Por exemplo, os neutrófilos é muito comum, que são aquelas células que fazem a fagocitose, que fazem a defesa a partir da fagocitose, vão fagocitar e vão destruir elementos estranhos que porventura venham invadir os nossos tecidos. Mas aí, os monócitos são muito importantes, por quê?
Porque são esses monócitos aqui que dão origem aos nossos macrófagos. E os macrófagos estão espalhados no corpo inteiro. Tem macrófago na pele, tem macrófago no fígado, tá? Tem macrófago no sistema nervoso central que vão fazer a fagocitose geral. Aquilo que apareceu de estranho vai ser fagocitado e vai ser destruído também para te defender, ok? E nós temos também os linfócitos, que nós dividiríamos aqui em duas categorias, que são os linfócitos B. Esses linfócitos B, anota aí, estão ligados à produção dos anticorpos, daquelas proteínas de defesa, aquelas proteínas que vão alertar o teu sistema imunológico quando elas se ligam a uma toxina, alguma bactéria, algum invasor, para que essas células sejam capturadas e destruídas. E nós também temos os linfócitos T. E os T se dividem em dois grupos, os linfócitos T auxiliares e os T assassinos, ou T killer, do inglês killer, tá? Que são aquelas células que vão pegar, são células realmente destruidoras, assassinas, que quando você tem, por exemplo, uma célulazinha sua que está lá infectada, eles chegam aqui e vão destruir essa célula. É melhor que essa célula seja destruída antes que possa se alastrar por todo o nosso corpo. Mais detalhes sobre isso, sobre esse funcionamento, nós veremos na parte do nosso sistema imunológico, tá? Sistema imune, aula de sistema imune. Então grava bem, esses linfócitos B produzem o quê? Vão dar origem à produção de anticorpos. T tem um linfócito helper, que é aquele que vai ser responsável por mediar toda a defesa, e tem um killer, que é aquele assassino de células que porventura estejam infectadas. É importante lembrar que uma vez que a pessoa tem contato com alguma substância estranha chamada antígeno, essa pessoa passa a guardar umas célulazinhas B de memória para sempre produzir anticorpos contra aquela infecção. Portanto, a pessoa tem uma determinada doença X e ela fica imunizada por um bom tempo, ou quase sempre. Por quê? Porque tem essas células de defesa atuando. Então isso aqui é um parâmetro geral de como é que funciona o nosso sangue a partir da nossa medula óssea vermelha. E quero te lembrar mais uma coisa, nesse finalzinho de aula, a medula óssea vermelha, com o tempo, ela tende a ser substituída, principalmente se o teu metabolismo cai. Se o teu metabolismo cai, a medula óssea vermelha vai passar a ser substituída pela medula óssea amarela. Então, no interior dos ossos, passa a ter o quê? A concentração de lipídios, a concentração de gordura em geral. Isso vai ser a medula óssea amarela, ok? Quando você vê alguém atracado lá junto, abraçado com um cozido, tá? Um cozido de boi, que tem aquela parte óssea cerrada no meio, aquela parte ali, o pessoal chama de tutano, chama de medula, e é exatamente aquela parte ali que contém a gordura. Comer aquilo demais também não é tão saudável, ok? Então aumentou o metabolismo, mais idade, esse metabolismo vai cair e consequentemente a medula óssea vermelha passa a se converter em medula óssea amarela. Caiu o metabolismo, aumento da idade, medula óssea amarela. Um grande abraço para você que entendeu tudo da nossa aula. Você desenrolado, você vai passar, acredita, porque você está estudando, você é fera. Um grande abraço.